Antes de começar o conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo para outras pessoas para ajudar na divulgação do canal e se inscreva caso não for inscrito. Bora pro vídeo? Oi gente, tudo bem? Voltando aqui para gravar conteúdo para vocês. Oi, Bibia. Fica. Oi, Bibia. Oi, Bibia. Tá calor, né, filha? Oi, Bibia. Tá calor, né? Oi, Bibia. Oi, pessoal. Oi, Bibia. O bebê, né, o Samuel, ele tá com o pai. Eu vou tentar gravar aqui. Ainda tô em tempo de resguardo, então ainda tô fazendo o básico do básico. Eu vou organizar as roupas dele que tá no vidro. Dar uma dobrada, porque tá muito quente. Ele tá usando só manga curta. Então tem que arrumar ali que fique mais fácil pra utilizar. Levando em consideração também alguns fatores que estão acontecendo, que depois eu gravo falando sobre isso. Mas eu queria trazer pra vocês aqui agora, realmente, falar um pouco do relato do parto. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que o vídeo não fique longo, não se estenda. Não sei se eu vou conseguir gravar outros conteúdos por enquanto. Eu vou gravando conforme eu vou conseguindo, ainda mais porque ele fica muito no peito, né? Então fica difícil eu conseguir trazer alguma coisa aqui pra vocês. Mas eu quero gravar, fazer um breve relato do parto. Eu espero que vocês gostem. Eu já tinha falado pra vocês que o meu parto estava agendado pro dia 30. Eu ia fazer 29 semanas no dia 30. Ele já estava agendado, mas eu já estava tendo dores há muito tempo. Eu comecei a ter contrações realmente com dor com 34 semanas. Então foi muito cedo que eu comecei a ter bastante dor. Mas, na verdade, eles não podem agendar muito cedo. Então, eu queria agendar com 37, mas não poderia. Então, foi agendado para 39 semanas. Já tinha conversado, eu não ia ter acompanhante nem ninguém. Mas, de última hora, acabei que conversando com a minha irmã e falando para ela que eu gostaria que ela estivesse aqui, para participar desse momento, para passar por esse momento comigo. Meu esposo já tinha dado a ideia, então a gente já tinha tomado essa decisão de que ela participasse desse momento, que seria importante para todos nós. E aí nós agendamos, eu fiz pro dia 30, né, 30 de outubro, estava agendado para fazer a cesárea já com a laqueadura. E eu havia avisado a minha irmã. Ela fez uma reserva para vir para cá, né? Ela já tinha estava se organizando para vir no dia 29. Eu sei que não deu certo o cara que ela ia trazer ela para cá. No final das contas, ele acabou que desmarcando, né? E Deus age certo. A gente sabe que tudo acontece por algum motivo, por algum propósito. Foi tudo muito rápido que aconteceu. Tanto que por isso que eu não consegui trazer nada pra vocês, porque foi tudo tão rápido que eu não tive tempo de pensar. A minha irmã adiantou a viagem dela para o dia 27, pra ela ficar mais tempo com a gente. E aí, depois, no dia 30, ela iria participar, né? A gente ia pra cesárea, enfim. Já tava tudo organizado nessa questão. Quando foi no próprio dia 27, eu estava sentindo bastante cólica. Eu estava bem, vamos dizer que do dia 26 pro dia 27 eu estava bem. Mas aí quando foi no dia 27, mais pra parte da tarde, eu já estava com bastante cólica. Meu marido fala que é porque eu não quieto, né? Enfim, mas eu já estava com bastante cólica. Só que eram umas cólicas, vamos dizer que suportáveis. Então eu tava tranquila. Só que eu percebi que por mais que elas estavam suportáveis, elas estavam frequentes. E aí eu já fiquei um pouco receosa. No dia 27, ela chegou aqui já. E assim que ela chegou, eu ainda falei pra ela, né? Deita pra dormir porque eu estou sentindo dor. Eu tinha avisado pra ela que era pra ela deitar, pra descansar, porque eu tava com bastante dor e eu não sabia se eu ia precisar ou não ir pra maternidade, porque eu estava com dor. E como a intenção era ela ir comigo, eu falei pra ela, deita e vai descansar.
E aí ficava tentando lutar com o sono, né? Ela é teimosa e não quis deitar pra poder dormir. E aí ela ficou deitada, só que ela não dormia. Ela queria conversar, e eu falando pra ela, deita pra dormir. As dores foram aumentando conforme o horário foi passando. Ela chegou aqui, já era umas 10 e pouco, se eu não me engano, 11 horas, por aí. E aí as dores só estavam aumentando, começou na parte da tarde e foram aumentando. E tanto que nesse mesmo dia eu ainda falei, né, será que sua mãe vai chegar antes da tia chegar? Porque eu tava com bastante dor já na parte da noite. E só que eu tava tentando suportar porque eu não tinha nenhum sinal que me desse um alerta que eu devia correr pra maternidade. E aí ela veio, ela ficou deitada aqui, né? Quando ela chegou, ela ficou deitada. As minhas filhas e a minha sobrinha estavam brincando, demorou até pra ir dormir. Comecei a ir no banheiro com frequência. Eu lembro que eu fui no banheiro várias vezes, porque eu estava sentindo bastante dor. E eu já estava inquieta, não estava conseguindo mais ficar deitada por conta das dores. Mas como também não tinha nenhum sinal de alerta, eu continuei enrolando realmente para poder ir pra maternidade, qualquer coisa, para realmente ir na hora certa. Quando foi mais ou menos umas 2 horas, eu fui no banheiro, já era dia 28 no caso. Eu fui no banheiro e aí eu percebi que tinha um pouco de sangue. Na hora que eu fui me secar, eu percebi um pouco de sangue. E aí veio o sinal de alerta, né, em mim, que eu precisava ir pra maternidade pra ver como que estavam as coisas. Ele mexendo normal, eu sabia que ele estava bem, mas ainda assim já era um sinal. Como eu estava indo com uma certa frequência, eu percebi também que estava saindo sujeirinhas. E aí eu imaginei que meu colo já estava dilatando. E aí eu resolvi ir pra maternidade. A gente foi arrumar as coisas, tanto que ela tava morrendo de sono aqui, foi tentar, não tava conseguindo nem pensar pra poder organizar as coisas. Ela foi separar as coisas dela. E eu fui, né, me arrumar pra poder sair. A gente saiu daqui por volta de 3 horas da manhã, que foi quando a gente pediu, né, o Uber pra poder ir. A gente foi pra maternidade. Antes até de eu sair de casa, antes da gente sair, eu percebi que a minha calcinha ela sujou um pouco de um molhado, mas eu não tinha certeza se era ou não a bolsa, porque não saiu uma quantidade de líquido, saiu um pouquinho de nada e ficou um pouco de sujeirinha e foi somente isso. Eu fui no banheiro e eu percebi, eu tive a impressão que eu estava pingando, mas não era uma quantidade grande de líquido, então eu não tinha uma certeza absoluta, mas eu já desconfiava. Eu coloquei até um absorvente para poder ir pro hospital. E eu fui pro hospital, e lá no hospital demorou um pouco para atender, os médicos não estavam lá naquele momento, então demorou um pouco. Eu entrei para fazer o cardiotoco. Enquanto eu fiquei lá pra fazer o cardiotoco, que é pra escutar o coração, ver se tinha contração, e eu realmente estava tendo bastante contração, dava pra ver lá, marcando as contrações. Aí o médico chegou e foi muito rápido. Eu entrei lá sem meu celular, sem nada, então eu não consegui falar com ninguém, avisar ninguém, fazer nada. Não consegui tirar foto, não consegui filmar, não consegui fazer nada, porque foi muito rápido. Eu entrei, logo eles chamaram, assim que o enfermeiro resolveu chamar, eu entrei, demorou um pouco lá no cardiotoco e até o médico também descer, né? Então levou um certo tempo, porque leva uns 30 minutos só pra fazer o cardiotoco. Como eu cheguei lá era 13h33, eu fui fazer o cardiotoco, então já era umas 4 e pouquinho, o horário que eu fui atendida, né? Realmente pelo médico foi umas 4 e pouquinho. O médico, ele atendeu e foi me examinar. Ele falou que eu estava tendo dilatação. Assim que ele me examinou e viu que eu tava com um dedo de dilatação, foi bem pouquinho, ele já falou que provavelmente rompeu a bolsa, porque ele teve a impressão que era. E aí ele colocou um bico daqueles dias que a gente faz exame pra dar uma olhada. E assim que ele pôs, eu senti escorrer água. E aí ele falou, realmente, a bolsa rompeu, e aí eles não podem mais ficar fazendo exame de toque pra evitar bactérias, né? Porque a bolsa tá rompida, não pode ficar fazendo toque. E aí ele foi dar mais uma olhada depois pra ter certeza de qual era a posição que o Samuel estava pro parto. Ele fez o exame já
mandou me preparar. Então eu não tive tempo realmente de nada, porque assim que ele me examinou, assim que ele confirmou, eles já mandaram eu tirar a roupa pra colocar a camisola do hospital. E assim que eu coloquei a camisola, eu já fiquei por lá. Eu não conseguia nem falar com a minha irmã que tava do lado de fora, mas eles falaram pra mim que eu ia falar com ela depois. E ela já tinha escutado, né? Enquanto a gente tava lá dentro, ela tinha escutado que eu iria ficar. Como lá é pequeno, então deu pra ouvir. E aí eu fui me preparar, já era mais de 4 horas, era um pouco mais de 4 horas, 4 e alguma coisa já. Fui me preparar e fui pra mesa de cirurgia. Assim que eu fui pra mesa de cirurgia, quase dando 5 horas, né, praticamente, eu fui pra mesa de cirurgia, a gente tava só esperando o anestesista, eles já foram me preparando, colocando sonda, foram colocando os negócios pra controlar os batimentos e tudo mais, foram deixando já tudo preparado enquanto o anestesista chegava. O obstetra tava comigo, mas ia chegar um outro obstetra que ia fazer a laqueadura, então eles estavam esperando esse médico também chegar, não só o anestesista. E aí foi chegando, assim quando foi chegando tanto o anestesista quanto o outro obstetra que ia fazer a laqueadura, eles já começaram. Então quando foi 5h25, Samuel nasceu. Ele nasceu bem, graças a Deus. Ele nasceu com 3 quilos, 370. Ele nasceu bem. A Zaira, minha irmã, ela estava lá na hora que eles retiraram ele, né, de dentro da barriga, e ela conseguiu ver o parto. Foi estranho, porque foi tão rápido, como eu não imaginei que seria dessa forma. Então acabei que não foi nada da forma que eu imaginei que seria, não foi da forma que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que ela tivesse estado lá mais tempo, eu gostaria de ter mostrado mais coisas. Mas, né, como é tudo da forma que Deus permite que aconteça, então foi basicamente isso que aconteceu. E aí, logo que eles retiraram o bebê, ela ficou com ele junto com a enfermeira, no caso, enquanto ela estava fazendo os primeiros cuidados. E aí depois disso ela ficou lá comigo. A minha irmã, ela ficou como acompanhante enquanto meu esposo estava com as nossas filhas. Então, pra mim foi bom, ainda mais porque no quarto só tinha mulher, né? Então sempre é melhor o acompanhante mulher por conta disso. E nasceu bem, ele nasceu com um tamanho bom também, com 48,5 centímetros. Então ele nasceu com um bom tamanho, um bom peso. E a gente ficou lá por volta de 3 dias, né? A gente teve alta no dia 30 mesmo, a gente teve alta, foi no dia que eu iria ter a internação, eu tive alta com ele. E ele vem ganhando bastante peso também, ele tá se alimentando muito bem. Ele adora mamar, por ele fica o dia inteiro no peito, né? É até uma guerra aqui em casa por conta disso, porque ele quer ficar o tempo inteiro no peito. Tem uma outra filha, a outra bebê também, então depois eu venho falar um pouco de como tem sido, que não tá sendo muito fácil, mas foi basicamente isso. Como eu falei, eu já fiz a laqueadura. Referente às dores, pra mim, comparado com as outras cesáreas, pra mim foi a mesma coisa. Eu não tive uma dor mais acentuada, porque eu achei que eu iria ter. Eu não tive uma dor muito acentuada, nem nada. Foi uma dor normal. Tive sim a sensibilidade dos dois lados. Eles não só fizeram o corte e a amarração, eles retiraram as 2 trompas. E pra mim tá bem tranquilo, porque eu não tenho intenção realmente de ter filhos. Então a retirada pra mim é a melhor opção, realmente. Ele tá com 22 dias, então eu ainda estou no tempo do resguardo, como eu falei. Ainda tá naquele processo de cura. Referente ao meu período, logicamente não é um período certo, porque a gente tá num pós-parto, né? E ainda não tá regular nem nada, mas o fluxo tá bem tranquilo. Foi só nos 3 primeiros dias que realmente foi mais intenso. Logo depois que vim pra casa já tava bem tranquilo. Continua saindo bem pouquinho, mas assim, o fluxo em si, ele já melhorou bastante, as dores também já melhorou bastante.
A minha recuperação foi por volta de 17 dias mais ou menos, que aí eu já estava com o corte já bem melhor. Teve alguns momentos que eu tive uns pontos querendo inflamar, mas o meu esposo me ajudou, ele cuidou bastante da minha cesárea para não permitir que acontecesse. E basicamente é isso. Fiz um resumão de como que foi. Tentei não deixar muito longo, mas ficou um pouco grande ainda assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma outra dúvida, pode deixar nos comentários que eu venho aqui gravar um outro vídeo para responder para vocês. Se inscreva no canal caso não for inscrito, tá bom? Coloque aqui também se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo. Ative o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar um novo vídeo por aqui, tá? Deixe seu coraçãozinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!